vivo? Aos vivos e a cores! Meu muito bom dia para a galera do Terceiraço de Aço, Terceirão. Você anexando, você vestibulando. Bom dia para a Erquinha, galera lá de Juazeiro do Piauí. Fica às margens, cortado, margeado pelo Vale do Rio Poti. Os cânions do Poti, lá na cidade da Erquinha, Juazeiro do Piauí. Alô, Adriana! Alô, Adriana, bom dia para Adriana também. Deixa eu ver. Alô, São Pedro do Piauí. Canavieiras, terra boa, Canavieira. Alô, Baixa Grande do Ribeiro, rapaz. Francisco Aires, antes de chegar em Floriano, à esquerda, na BR, à esquerda. Francisco Aires, alô, Esperantina, você de Esperantina, da cidade da Cachoeira do Urubu, tá correto? Tá sim, tá sim. Alô, galerinha, logado, ligado, mais uma vez, tio Flávio. Hoje, Jânio é o homem da vassoura. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandaleira. O Jânio Quadros, ele era louco e gostava de tomar umas. Ele era louco e gostava de tomar umas. E o outro vai ser meu amigo João Goulart, o Django Libre. O Django, o homem que vai ser convidado a se retirar do poder em 64, com os militares derrubando-o da presidência. Belezinha? Temática importante. Nós estamos na fase final da República Populista. Para quem vai para Enem, é uma temática que a gente tem, vez por outra, com questões sobre esse período da nossa história. Há uma concentração maior no Juscelino Kubitschek, que já foi temáticas outrora de questões do Enem. No ano passado, caiu uma sobre o cenário do suicídio do Getúlio Vargas, e nós já tivemos questões sobre o cenário em que ocorreu, vamos dizer assim, a tomada do poder, o movimento de 64, a interpretação de um lado que é um golpe, a interpretação do outro que foi uma revolution, um golpe dentro do golpe, e etc. Hoje os governos Jânio e Django. A gente vai dar uma olhadazinha na política externa do Jânio Quadros. Uma PEI. PEI? PEI. Política Externa Independente. PEI. Nós estamos nessa fase aqui, ó. Nós estamos nessa fase, pegando a canetinha. Nós estamos nessa fase da nossa história. Na semana passada nós estudamos os anos dourados, o presidente Bossa Nova, o nosso amigo John Kennedy Tupiniquim, nosso Juscelino Kubitschek, belezinha? Tá aí alguns momentos do governo do Jânio. Jânio Quadros, vem aí, lelê, lelê, lelê. Jânio Quadros, vem aí, lelê, lelê, lelê. Eita, rapaz, o Jânio era meio doidinho, viu? E diziam que ele tomava também umas vodka, viu? Se fosse cachaça, tudo bem, mas vodka naquele cenário da Guerra Fria não ia ser muito bem. Olha o Jânio Quadros condecorando o Ernesto Guevara, famoso Che. Galerinha, a UDN ia ficar doida. Doida, doida, doida. Olha o Jânio tomando uma medida drástica, dizendo, olha, o presidente está dando exemplo. Ele usa roupas baratas, usa caneta Bic, exemplo de moralidade, de nós não gastarmos o dinheiro público. Ah, papai! E aqui é o símbolo da campanha do Jânio Quadros, era uma vassoura. Ele já tinha recebido, quando governador de São Paulo, o Fidel Castro. Está aqui as mulheres fazendo propaganda para presidente. E o símbolo era a vassoura, né? Que era a ideia de varrer a corrupção de Brasília. Brasília tinha acabado de ser inaugurada. Tinha acabado, era novinha, ó, cheirava tinta de nova. Ah, papai, o Jânio dizia, é um antro de corrupção, desvios e imoralidade. Mas aí você vai ver, resumidamente, para onde é que vai o país com o presidente Jânio Quadros? Eu acho que nem ele sabia. Então essa fotografia, ela é simbólica,
referente ao governo do Jânio, porque ninguém sabia para onde o país ia, nem ele. De novo, nem ele, Canavieira, nem ele, Jânio Quadros. Era. Eita, rapaz. O Jânio teve uma ascensão política meteórica, eu vou dizer já já como foi. Então nós estamos nessa fase aí da República Populista e talvez o político mais populista que a gente tenha, pelo menos nas práticas, no discurso, na forma de fazer política, tenha sido o Jânio, né? Conservador, carismático, soube muito bem utilizar o poder da telinha, foi talvez o nosso primeiro político a perceber a importância do poder de comunicação da televisão. Ele era, vamos dizer assim, teatral. Não se sabia se ele estava sendo um Napoleão, ou se ele queria ser um César, ou um Stalin. Será que ele queria ser Stalin? Ou um Roosevelt? Ninguém sabia, né, para onde é que o Jânio. Igual a visão dele meio estrábica, né? Sabia se ele estava olhando direitinho para você? Não. O Jânio era assim meio estranho, né? Olha, será que ele ia ser um Napoleão Bonaparte? Não se sabe. Será que ele queria ser um Júlio César, imperador, autoritário? Será que ele queria ser um ditador como Joseph Stalin? Ou um libertador como Mao Tse-tung? Ou um Getúlio Vargas? Ih, rapaz, não se sabe, viu? Não se sabe. Mas o Jânio era o típico político populista. Só que era um populismo anti-getulismo, anti-varguismo. E talvez, vamos dizer, a sucessão presidencial do ano de 60, além do Jânio, que não se deve tirar o know-how dele, a capacidade dele, mas principalmente o candidato do Juscelino e os problemas no final do Juscelino. Inflação, dívida externa. E o Juscelino não indicou, não apoiou um candidato que tivesse um perfil mais populista. Haja vista que o candidato do JK era o Henrique Teixeira Lott. O Lott não tinha carisma. Viu, Santa Luz? O Lott não tinha carisma. Aí eu botei, o Jânio era o inverso. Era carismático, era apartidário. Eu acho que na semana passada a Eriquinha perguntou, tio, qual era o partido do Jânio Quadros nas eleições de 60. Eu acho que nem ele sabia, já que ele já tinha dado em uns 25 diferentes. Mas que era o PTN, eu acho. Era autoritário, tinha um perfil moralista, vai combater briga de galo, jogos de azar, vai querer estabelecer regras para o uso do biquíni na praia. Era uma figura o Jânio, viu? Deixa eu ver com quem nós já estamos. Baixa Grande, galera de Baixa Grande de boa. Galera de Canavieiras, de Esperantina, de Francisco Aires 2 e 1, 1 e 2, beleza. Galera de Pajeú do Pi, Polo 3, Pajeú do Pi, Polo 3. E Santa Luz. Tio, no terceiro da tarde ainda não vimos o Jânio. Não, vamos ver também nessa semana, exatamente, nessa semana. Aí eu coloquei aí ao centro, não desespere, Jânio, vem aí. Aí algumas medidas do governo do Jânio Quadros, olha, vai ter vamos dizer assim, gastos do governo comedidos, já era uma diretriz do Fundo Monetário Internacional, no Piauiês, o Juscelino gastou e alguém vai ter que pagar. O Juscelino gastou e alguém vai ter que pagar. Como diziam os norte-americanos no pós-29, na Grande Depressão, não existe almoço grátis. Uma hora a conta chega. E a conta está chegando. Se o país cresceu na década de 50, a década de 60 vai ser de recessão. Se o país cresceu na década de 70, a década de 80 foi de recessão. Ixi, Maria! E esses ciclos na nossa história, né? Vai adotar uma política externa independente, uma PEI, olha, política externa independente. Os Estados Unidos vão ficar doidos. E a UDN mais ainda, galerinha.
Cuba Libre apoiou o regime cubano do Fidel Castro, reatou relações com a União Soviética. Na realidade, desde o Juscelino que a gente já buscava, vamos dizer, aproximar-se do bloco comunista no Piauiês, haja vista que o Brasil precisava ampliar seus parceiros comerciais. Então, era uma ideia que já vinha desde o JK. Vai condecorar o Che Guevara, vai condecorar o Yuri Gagarin. Eita, piola, os Estados Unidos vão ficar doidos. Está condecorando o cosmonauta soviético, aquele que deu uma volta no espaço sideral. Eita, rapaz. E vai proibir biquíni, desfile de Miss, de baiô. Ixi, Maria, briga de galo. Vai proibir um bocado de coisa, rinha, né? Um bocado de coisa. E vai renunciar em 7 meses. Tudo isso o Jânio fez em 7 meses, que ele renuncia à pressão do Lacerda. Ele vai dizer, forças terríveis atuavam sobre mim. Ninguém sabe o que era. Mas ele dizia. Ele dizia. E por último, será que o Jânio, quando renunciou, esperava que as Forças Armadas fossem lhe chamar e lhe conceder plenos poderes? Será que ele queria dar um golpe? Ninguém sabe. Nem ele. Nem ele. Eita, rapaz. Eu vou deixar aí na tela. Deixa eu ver aqui. Pajeú, tio. Meu rei. Galerinha de Pajeú diz, tio, o áudio não está muito alto. O áudio não está muito alto. De boa? Galerinha de Pajeú fez essa reclamação, nós vamos procurar fazer o ajuste aqui, viu, Pajeú? De boa? Show, viu? Faça o print dessa parte aí, galerinha. Faça o print, per favore, em italiano. Só você quero beijar. Alô, Kailane, bom dia para Kailane. Alô, galerinha de Pajeú. Alô, você de Santa Luz. Alô, Francisco Aires 12, Esperantina 7, Canavieira 3, BGR 5. BGR, Baixa Grande do Ribeiro, pertinho de Ribeiro Gonçalves. Vamos para as eleições de 1960, porque nós vamos ver como é que o Jânio chegou à presidência da República. Eleições presidenciais. Conforme havia previsto, olha, nós tínhamos tido eleição em 45, que o Dutra venceu. Na realidade, aquela dobradinha PSD, PTB tinha vencido em 45. Ela vai vencer em 50, porque parte considerável do PSD apoiou Getúlio Vargas, e ela venceu no ano de 55 com o JK. O Django Livre, era o vice do Juscelino. Então, esse predomínio político PSD-PTB havia vencido praticamente em todas as outras eleições. E em 60 nós tivemos o Henrique Teixeira Lott, tio. É aquele mesmo cara do contragolpe, do golpe dentro do golpe, do cara que conseguiu empossar o Juscelino Kubitschek, já visto que a UDN, vamos dizer assim, a UDN queria dar um golpe, impedir a posse do JK, é ele mesmo. E ele vai estar apoiado pelo Juscelino,
que era um realizador, era um vencedor, que fez muitas realizações em Belo Horizonte e em Minas Gerais, que construiu Brasília, mas que no final do governo tinha uma dívida externa alta, uma inflação alta, e aí, evidentemente, você passava a ter manifestações populares contra o presidente JK. Incrível, né? Era o presidente da legalidade, porque o Lott foi aquele militar que foi a favor da legalidade das eleições de 55. E o vice era o mesmo vice da eleição de 55, olha. Tio, podia ser vice reeleito? Podia. A Constituição não estabelecia, vamos dizer assim, uma proibição de o vice sair candidato a uma reeleição de vice. Não podia reeleição de presidente. De boa? Eriquinha está perguntando, tio, por que o JK não se candidatou novamente? Já que teve um governo próspero, de progresso, de modernidade, de desenvolvimentismo, né? Que havia ajudado sobremaneira o desenvolvimento do país em muitos setores. Eriquinha, porque a Constituição de 46 não previa a reeleição. A reeleição, o Instituto da Reeleição nasceu em 94 aqui no Brasil. O Instituto da Reeleição nasceu... Não, 96, perdão, ó. O Instituto da Reeleição nasceu em 96 com o Fernando Henrique. Bacaninha? Aí por isso que o Juscelino não saiu candidato com número. Eu assistindo de vez em quando em casa. O programa eleitoral aqui ainda tem gente que fala: eu sou candidato com número. É verdade, Jorge. Quem me presta atenção essa semana ainda. Eu sou candidato com número. Ei, galerinha, o Jânio Quadros, primeiro que em 55 ele já tinha pensado em ser candidato a presidente, mas não encontrou apoio suficiente, viu? E aí ele vem pelo Partido Trabalhista Nacional, PTN. Mas na realidade o Jânio já tinha passado em vários outros partidos nanicos, bem pequenininho. Mas o mais importante é o apoio que ele está tendo, ó. É o apoio da UDN. É como se a UDN dissesse assim: ei, nós vamos abandonar a nossa candidatura de militar, porque a UDN tinha perdido com o brigadeiro Eduardo Gomes em 45, em 50, e com o Juarez Távora. E eles dois eram militares. Então é como se a UDN agora desse o braço a torcer e dissesse: vamos apoiar um candidato populista. E veja que o PSD fez o inverso. Vamos apoiar um candidato militar. Foi o inverso que o PSD fez. Haja vista que o Lott não tinha o carisma, não tinha a popularidade, não tinha o trâmite com o povo. E aí, além do apoio da UDN, outros partidos decidiram apoiar a candidatura do Jânio Quadros. E olhe, o Adhemar de Barros, que já tinha perdido as eleições em 55, está numa segunda tentativa, tentando chegar a ser presidente da República com o velho discurso: eu sou o verdadeiro herdeiro do getulismo. É o rouba, mas faz. Lembra? É o São Paulo não pode parar. Aí o Jânio vai percorrer o país, mas a candidatura dele vai se concentrar principalmente na região sudeste, de boa? Daí ele tomando a posse. Se você vê a cara do Juscelino Kubitschek, não é uma cara de bons amigos, e nem a cara do João Goulart também não é uma cara de bons amigos. Ah, papai, foi eleito presidente por um lado e foi eleito vice por o outro lado. Ah, papai, e foi. Quem é que apoia o Jânio? Parte considerável da Igreja Católica, principalmente uma ala mais conservadora da Igreja, PTN, a UDN, partidos mais à direita e parte das Forças Armadas. Tem o que lembrar disso? Tem. Porque do outro lado, o candidato a presidente é um militar, que era o Lott. E o Lott também tinha apoio de parte das Forças Armadas.
Beleza, beleza. Aí eu coloquei aqui, durante a campanha dele, ó, o discurso do Jânio é: vamos varrer a corrupção de Brasília. Galerinha, Brasília tinha acabado de ser inaugurada. A eleição foi em outubro de 60. Brasília tinha sido inaugurada em abril. Vamos varrer a corrupção de Brasília. E aí eu estou dizendo que o Juscelino deixou uma herança ruim. Foi uma herança que você vai ter, que vai ser a dívida externa. O problema da dívida externa do Juscelino é que ela era a curto prazo. De novo, ela era a curto prazo. E o governo tinha rompido com o Fundo Monetário Internacional, haja vista que o governo brasileiro, quando ia buscar recursos lá, vamos dizer, nos States, no Fundo Monetário, no BIRD, eles disseram: ó, brother, vocês estão gastando demais, tem que conter isso. Aí o Juscelino disse: eu não, eu vou romper com vocês. E essa é a herança negativa que vai explodir uma inflação na década de 60. Você vai ver que a inflação deixada pelo Juscelino já vai ser alta, mas ela vai aumentar mais ainda, galerinha. Faça o print dessa parte aí, per favore, em italiano, per favore. Olha, de boa, de boa. Vou passar a imagem. Olha aí, ó. Eu fiz 50 anos em 5. E eu vou pagar os 50 anos que tu fez também em 5. Eu estou indo para a viagem em Paris e estou deixando a dívida externa. Olha a inflação já no final do governo do Juscelino. Ó. Olha aí, ó. Olha a inflação no final do governo do Juscelino. Ó. Ela vai estourar aí, olha. Ela vai estourar. 40% ao ano, 50% ao ano, era inflação alta. Depois ela vai chegar nos 90. Depois ela vai chegar nos 90. O Juscelino realizou. Mas alguém tem que pagar a conta. Como diziam os norte-americanos, não existe almoço grátis. Não existe. Uma hora a conta tem que ser cobrada. Politicamente, o governo do Jânio, a política interna do Jânio, ó, o Jânio era um político que se dizia acima dos partidos ou que não precisava de partidos. Mas, evidentemente, que o Jânio foi eleito com apoio da UDN. E a UDN era o partido mais tradicional que nós tínhamos aí nesse cenário. Então, tem um discurso apartidário, de pular de partido a partido, de não gostar de políticos profissionais. Sabe como é que o Jânio teve ascensão política? Em 47, o Partido Comunista foi posto na ilegalidade. E em 48, os deputados, vereadores e senadores do partido foram cassados. E o Jânio ganhou uma vereança em São Paulo, 0800. Ele ascendeu a vereador em São Paulo em 48. Em 51, ele já era prefeito da maior metrópole do país. E em 54, ele já era governador do estado mais top do país. Ah, papai! E em 60, ele está sendo eleito presidente da República. Foi uma ascensão meteórica. Em 12 anos, de um reles suplente de deputado em São Paulo, agora ele era o chefe mandatário do
cargo mais importante do país, a magistratura mais importante que a de presidente da República. E o que é que os Estados Unidos vão achar da aproximação dele com a União Soviética? Você vai ver já já. Você vai ver já já. Não só com a União Soviética, viu, Erquinha? Não só com a União Soviética, Pajeú, mas a proximidade com Cuba, o envio de uma missão diplomática à China do Mao Tse-tung. Ixi, rapaz. 2. O governo tem que conter a inflação. Para conter a inflação, vai diminuir a emissão de papel moeda. 2. Diminuir a emissão de papel moeda. 2. Vai conter o aumento salarial. Ó céu, ó vida, ó azar. E vai conter a dívida do Estado. O Estado não vai poder gastar, olha, eu coloquei assim, ó, diminuir os gastos públicos. O Juscelino realizou, mas alguém tem que pagar, meu amigo. E o pagar, ó, além de diminuir os gastos públicos, a nossa moeda, que era o cruzeiro, foi desvalorizada em relação ao dólar. Peleja. No piauiês, tudo que a gente importa ficava muito mais caro. Muito mais caro. O pior é que o governo ainda tirou, ó. Retira os subsídios, porque parte do trigo que a gente tinha, e ainda hoje, né? A nossa produção de trigo para bolacha, para macarrão, para os pães, parte considerável do trigo vem de fora, é importado, né? Parte dele vem lá da Ucrânia e da Rússia. E o governo retirou o subsídio, então o pão ficou mais caro, o biscoito ficou mais caro, o macarrão ficou mais caro, e retirou o subsídio do petróleo também. Notadamente, a Petrobras já produzia o petróleo made in Brasil, mas nós não tínhamos autossuficiência. Meu parente. Então, de um governo para o outro, caíram os investimentos públicos. Derrota. E lá, o Fundo Monetário Internacional, o receituário dele, olha, nós até podemos liberar um bocado de real para o Brasil, viu? Nós podemos liberar, mas nós queremos que vocês contenham as despesas, diminuir os salários, os gastos públicos. O próprio presidente foi o primeiro a dar exemplo de como diminuir os gastos públicos. Olha, presidente não precisa vir de terno, não. Vem com a roupa simples. Vamos reaproveitar o papel. Vamos utilizar uma caneta mais simples. Papai! O Jânio tinha esse discurso, galerinha. Ele acordava 5 horas da manhã todo dia. Às 8 horas ele estava na esplanada do ministério esperando os funcionários federais. Ei! De repente ele adentrava nas repartições para ver se estava funcionando corretamente. Galera, o presidente tem um país de problemas. E ele estava batendo o ponto de funcionário federal para ver se os caras estavam indo trabalhar. Eita, Jânio, viu? Aí, olha, quem já fez leitura do Jânio deve ter visto que o Jânio, ele não gostava muito da relação com o Congresso Nacional. Então, por exemplo, com os seus ministros e o Congresso, ele tratava através de bilhetes. Mais de 400 bilhetes em 7 meses. Não pode? Pode. O presidente não tinha muito contato com os deputados, com os governadores, com os senadores, e nem com seus próprios ministros, que ele mandava um bilhetinho para eles. Eita, Jânio. E aí, claro, naquela concepção moralista, ele vai proibir biquínis nos desfiles de Miss. Derrota. E era um falso moralismo, velho. Ele queria medir o tamanho do biquíni que podia passar na TV, velho. Rapaz, recentemente tinha sido lançado o biquíni em substituição ao maiô, né? Que o biquíni é separado das peças. Proibiu o lança-perfume, que até hoje ainda entra de forma ilegal, vindo geralmente do Uruguai ou da Argentina. Proibiu corrida de cavalo durante a semana. Só pode ter corrida no hipódromo se for aos finais de semana. Proibiu o jogo do bicho, a rinha. Rinha é briga de galo. Aqui em Teresina tem um bairro, conhecido o bairro, que praticamente toda semana tem rinha. Tem até os palcos lá, os ringues das brigas de galo. Mas é proibido pelo presidente Jânio Quadros.
Deixa um realzinho na tela, viu? Ok, ok. Tá aí. Jânio Quadros é dos primeiros a chegar ao Palácio do Planalto e logo ataca. E logo, logo começa o expediente. O presidente era dessa forma mesmo, viu? Dessa forma. Vai ser marca também muito importante na gestão do Jânio a PEI. Eu peguei a questão e chamava PEI, Política Externa Independente. O problema vai ser o cenário em que vai ocorrer de o presidente da República adotar uma política externa independente. Notadamente, o objetivo principal do governo, desde o Juscelino, era ampliar os nossos parceiros. O Juscelino tinha dado já um alento de reatar relações com a União Soviética, que havia sido rompida lá pelo presidente Dutra. E aí o Juscelino disse, brother, nós precisamos ampliar o mercado brasileiro, porque não tem como a gente competir com os Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos e o mundo europeu capitalista não tem relação com o mundo comunista, nós vamos ter. Era uma estratégia. Buscar parceiros comerciais, ampliar o mercado tupiniquim. Então, olha, quando os Estados Unidos alentaram para expulsar Cuba da Organização dos Estados Americanos, uma espécie de ONU própria dos Estados Unidos comandando aqui a América, o Jânio Quadros disse, eu sou contra, velho. Eu sou contra, rapaz. Aí a gente vai fazer uma reaproximação com a União Soviética. Meu Deus do céu, os Estados Unidos estavam loucos, viu? Estavam loucos. Aí o presidente dos Estados Unidos era o Kennedy. Com a China do Mao Tse-tung, recentemente, a China tinha adotado o verniz comunista. E com Cuba, que estava se aproximando da União Soviética por causa das sanções feitas pelos Estados Unidos e pela tentativa de derrubar o governo do Fidel Castro, naquela tentativa da tomada da Baía dos Porcos. Então, o Jânio adotou uma proximidade com os países de verniz comunista. E olhe mais, olha, apoiou o processo de descolonização africana, defendendo a soberania dos povos. Ah, papai, de novo, em defesa da soberania, a autonomia dos povos contra os países imperialistas. E veja que foi dos primeiros a apoiar. Eu sei que a independência de Angola é só em 74 para 75. Mas o Jânio, já em 61, já defendia a autonomia de Angola em relação a Portugal. Vou botar a data, ó. É 61. Para 61? Sim. É só esse tempinho? Sim. E aí, claro, estrategicamente, o Jânio tinha pensado tudo, galerinha. O Jânio tinha pensado tudo. Estrategicamente, ele enviou, apesar de não querer, porque o Jango sabia que poderia provocar um problema, o Jango foi resistente em ir, mas o presidente está dizendo, olha, você vai ser a figura principal nessa missão diplomática à China comunista. Vamos ampliar os laços comerciais do Brasil com a China, é um grande mercado consumidor
para os produtos brasileiros. E eu vou repetir, o Jango foi resistente, não queria. Então saiu o avião com a comitiva do Brasil, passou primeiro em Paris, depois passou em Moscou, e depois foi para a China. Made in China. Enquanto isso, o presidente já havia condecorado o Fidel Castro, líder revolucionário cubano que derrubou o Fulgêncio Batista, e agora o Ernesto Guevara, que ele tinha ido na terra dele, na Argentina, e voltou para Cuba, mas fez uma parada no Brasil, e lá em Brasília, o Juscelino, o Jânio está condecorando o Ernesto Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que é a nossa medalha de honra mais top. Eu sei que isso não tem muita importância, que não acrescentou nada, provavelmente, na vida do Guevara, mas para os opositores do comunismo, para a UDN, o presidente estava ficando, era doido, velho. Olha, a UDN que apoiou o Jânio Quadros, e o Lacerda que apoiou o Jânio Quadros. Esse cara é louco. A UDN estava de porre quando apoiou esse louco à presidência. Era isso que eles pensavam? Eram. Então vai ter um amplo leque de descontentamentos, no plural. Tanto do capital internacional, que você viu que já havia presença marcante dele aqui no Brasil, desde o governo do Juscelino, quanto das elites políticas, eu vou puxar bem aqui, olha, principalmente também aqueles ligados à UDN. Rapaz, a UDN estava irada com o Jânio, viu? Irada. E os militares que tinham uma relação mais próxima com os Estados Unidos. Notadamente, o Lacerda chamava as Forças Armadas para derrubar o Jânio Quadros. Tio, mas ele não havia apoiado o Jânio um dia desse? Havia. Mas a UDN retira o apoio no Congresso ao Jânio Quadros. Toda vez que você tiver um choque entre o presidente e o Congresso Nacional, ou vai sobrar para um, ou vai sobrar para o outro. Não tem para onde. E o Jânio estava governando sem o Congresso Nacional. Eita, pílula. Meu rei, deixa R$1 aí na tela, por favor, em italiano. Beleza, velho, beleza. Beleza. Tá aqui o presidente condecorando o Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin, em 61, percorreu o mundo para divulgar o feito de ter dado uma voltazinha lá fora, no espaço sideral. Tá ele aqui com o Fidel Castro e ele condecorando o Che, o Ernesto Guevara. Fez isso tudo em 7 meses, galera, em 7 meses, viu? Aí, olha, literalmente ele congela os salários, então a classe trabalhadora urbana está odiando o presidente da República. Já havia cortado o subsídio que eu já lhe explicitei, a inflação voltava, vai ficar famoso pelos bilhetes e pelas tentativas de moralizar, proibiu briga de galo, biquíni nos desfiles e na TV, corrida de cavalo nos dias úteis. Então, nem agradava aos militares, nem agradava a UDN, nem agradava o PTB, nem agradava as massas, nem agradava ninguém. Para onde vai? Nem ele sabe. Essa é a fotografia última do presidente da República antes de ele renunciar.
Foi no Dia do Soldado. O Dia do Soldado é dia 25 de agosto. Notadamente, você deve lembrar que o Getúlio Vargas tinha cometido suicídio no dia 24 de agosto. O Jânio não vai cometer o suicídio, mas ele vai renunciar no dia após o suicídio do Vargas. Tinha tudo a ver, galerinha. Ele pensou em tudo. Enviou o vice à China do Mao Tse-tung, foi passar a tropa em revista no dia 25 de manhãzinha, escreveu do próprio punho a carta renúncia, pegou um avião, que era uma sexta-feira, pegou um avião e foi para São Paulo, na expectativa que o povo fosse às ruas. Volta, meu amor, e diga, por favor. Ninguém foi às ruas pedir para o Jânio voltar. Nem a UDN. Ele renunciou no dia 25 de agosto do ano de 61. Naquela época, a posse do presidente era dia 31 de janeiro. Ia fazer 7 meses. Estava fazendo 7 meses de mandato, galerinha. Mas o Lacerda, no jornal Tribuna da Imprensa, dizia... O Lacerda agora era deputado federal. Denunciava. Ele é um comuna. Não era. Ele era anticomunista. Será que o Jânio queria dar um golpe? Ninguém sabe, velho. Ninguém sabe. Será que ele esperava que o povo fosse às ruas pedir para ele voltar? Ninguém sabe. Será que ele queria fechar o Congresso? Foi numa sexta-feira que ele entregou a carta renúncia. Incrível. Primeiro, ele achava que não haveria quórum no Congresso, já visto que geralmente na sexta não se tem deputados e senadores suficientes em Brasília. Mas teve, velho. Mas teve, galerinha. Será que o Jânio pretendia implantar suas medidas, mas ele não tinha um plano de governo? Ele assumiu e governou sem um plano de governo. Velho. Eita, agora o que ele sabia é, parte dos militares não vão aceitar que o Jango, que está em viagem à China comunista, que era visto como um homem ligado ao movimento sindical, tinha sido ministro do Trabalho do Vargas, tinha proposto aumento de 100% no salário mínimo, era um varguista. Galera, parte dos militares não vai aceitar. O Jango assumir a presidência e vão pedir para eu voltar. Volta, meu amor, e diga, por favor. Galerinha, não vai ter isso. O Jânio não vai pedir, os militares não vão pedir para o Jânio voltar, e não podia mais, ele renunciou, galerinha. Renúncia de Jânio Quadros. Tio, o que é uma política econômica austera? É uma política econômica contida, de evitar os gastos, de conter os aumentos salariais, de ver se consegue controlar a inflação. É uma política econômica mais contida. Eita, rapaz. Vou mostrar a imagem, olha. Eu peguei esse texto aí, ó. Sem planejamento de longo prazo, porque não tinha. Com a visão estreita do país, muito limitada, aliás. Moralista na vida pública. Tem um perfil autoritário, uma alma de um burocrata. Governava a República do Brasil como quem chefiava uma repartição, um departamento. Centralizava decisões, controlava as miudezas. Sabe qual eram as miudezas? Ei, não vamos gastar com papel, com caneta. O governo não vai comprar roupa nova para o presidente, não. Disparava aos ministros e auxiliares trocentos bilhetinhos, os famosos bilhetes, rapaz. Sempre urgente, em caráter urgente. Era a cara do Jânio, em caráter urgente, nos quais assuntos diversos se misturavam. Logo após a posse, abriu uma temporada de caça aos corruptos em Brasília. Galerinha, Brasília tinha acabado de ser inaugurada. Era novinha, como eu estou lhe dizendo, cheirava a tinta. Através de comissões de sindicância. Mesmo sem prova, o presidente mandava divulgar com estardalhaço as coisas. O Jânio era louco e alcoólatra. Eita, Jânio da Silva Quadros, viu? O Jânio fez isso tudo em 7 meses. Tio,
A política econômica serviu para alguma coisa? Vamos dizer que era mais uma exigência externa do que uma vontade do presidente da República. Era mais uma exigência que você tinha do Fundo Monetário Internacional. E o Jânio tinha aquele jeitão de dizer que não gastava o erário público, de que ia conter os gastos com a folha salarial, os gastos do governo. Eita, rapaz, eu vou passar a imagem, olha. Olha frases. Na época, eu pinto paredes, o Jânio quadros. Ei, quando o Jânio renunciou em 61, ele vai perder os direitos militares em 64. Aí ele vai voltar ao cenário eleitoral em 85 e vai disputar o governo de São Paulo com o Fernando Henrique Cardoso. Com o Fernando Henrique Cardoso. De boa? Inclusive, naquela eleição de 85, o Fernando Henrique teve apoio do PT. Haja visto que o Jânio era como se fosse o candidato do regime militar. Aí, o Jânio estava perdendo nas pesquisas. O Fernando Henrique ia ganhar para prefeito de São Paulo. Galerinha, presta atenção, o Fernando Henrique ia ganhar. Faltando uma semana, o Fernando Henrique tirou uma fotografia na cadeira no Palácio Bandeirante, como se já tivesse vencido as eleições para prefeito. Eita. Sabe o que se sucedeu? O Jânio reverteu, venceu as eleições, e aí, mostra o grande bem aí, meu rei, por favor, mostra o grande aí. E aí o Jânio chamou aquela comitiva para poder, comitiva de imprensa, né, para assistir a posse dele. Primeira coisa que ele fez, mostra o grande aí, meu rei, por favor. Tá certo, tá certo. Aí ele chamou aquela comitiva de imprensa para assistir a posse dele. Aí ele pegou a cadeira que o Fernando Henrique tinha sentado. Vou pegar essa cadeira aqui, ó. Ele pegou a cadeira que o Fernando Henrique tinha sentado, galerinha. Aí pegou um borrifador com inseticida aí. Persona non grata sentou nessa cadeira. Tinha sido o Fernando Henrique. Persona non grata sentou nessa cadeira, eu estou desinfectando. Rapaz. Aí quando foi para as perguntas, uma repórter do jornal Estado de São Paulo perguntou por que ele tinha renunciado. E o Jânio tinha sido professor de português, tinha um livro de português muito bom, a gramática de português. E aí ela perguntou, senhor presidente, não era mais, mas senhor presidente, por que o senhor renunciou à presidência da República em 61? Filo, por que quilo? Fiz porque quis. Papai! Aí a última pergunta. Todo mundo sabia que o Jânio gostava de tomar. Ele tomava geralmente vodka, que de manhãzinha não passa o bafo, né? No piauiês não demonstra, se você tomar só uma lapadinha de vodka, não vai demonstrar quem está do seu lado que você tomou uma lapada de cachaça. Aí a moça fez a pergunta. Senhor Jânio, todos sabem que o senhor gosta de beber uma. Por que o senhor bebe? Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Acabou a entrevista. Papai, o Jânio era bem louco, viu? O vice do Jânio era o João Goulart, o Django Livre, que vai assumir, viu? E vai assumir, ó. Filo, porque quilo. Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. O Jânio era doido. Eita, Jânio Quadros, rapaz. Deixa eu passar a imagem. Vou ser Napoleão, será, velho? E agora? E faço eu da vida. O Jânio renunciou, galerinha. O Jânio renunciou à presidência, eu vice. O vice estava lá na China comunista, conversando com o Mao Tse Tung, quando soube por telegrama, que o presidente do Brasil tinha renunciado. Ele disse, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Explicar a meteórica ascensão de Jânio, descrever a política externa do governo Jânio,
Pode-se afirmar que uma política econômica do governo Jânio, será que teve uma política econômica do governo Jânio? Comentar sobre as medidas moralizadoras do presidente Jânio Quadros. E será que o Jânio pretendia o quê com a sua renúncia? É a questão de número 5. Será que o Jânio pretendia o quê com a sua renúncia? Meu rei, deixa R$1 aí na tela para a galerinha fazer o print, por favor. Beleza, meu rei, beleza. Deixa eu passar a imagem. Questãozinha aí, ó. Questão. O grau de intimidade das relações do Brasil com os países vizinhos do continente e com as nações afro-asiáticas, embora baseado em motivos diferentes, tende para o mesmo fim. Entre esses, na maioria dos casos, estão motivos históricos, geográficos e culturais. O fato comum a todos eles é o de que nossa situação econômica coincide com o dever de formar uma frente unida na batalha contra o subdesenvolvimento e todas as formas de opressão. Jânio Quadros. No fragmento, é possível reconhecer uma das características fundamentais do breve governo do Jânio. Trata-se de quê? Trata-se de quê? De uma prática de uma política econômica socialista com a criação de um mercado comum entre a América e a África? Não. Da defesa do colonialismo do Brasil em relação às nações afroasiáticas, com o intuito de evitar o avanço do socialismo? Não, galerinha. Ele era contra o colonialismo. Contra o colonialismo. Perfeito? Opção pelo desenvolvimento capitalista e intervencionista a partir da planificação do Estado, eu vou deixar bem stand-by. Alternativa de desenvolvimento por meio da internacionalização das economias do terceiro mundo ou luta pelo desenvolvimento econômico autônomo associado a uma política externa independente. Eita, galerinha. Vamos lá, povo, vamos lá, galerinha, vamos lá, povo de Pajeú do Pi. Desenvolvimento de um capitalismo intervencionista, planificação da economia, planificação é o que você tem nos países geralmente comunistas. Alternativa ao desenvolvimento por meio da internacionalização das economias do terceiro mundo, na verdade, não internacionalizar, ele buscava novos parceiros comerciais. Luta por um desenvolvimento econômico autônomo, autônomo em relação aos Estados Unidos, associada a uma política externa independente, a famosa PEI. Política externa independente, a famosa PEI. Letra E de helicóptero, galerinha. Letra E de helicóptero. Questão sobre o Jânio, viu? Nosso grande Napoleão dos trópicos, viu? Letra E de helicóptero, viu, Eriquinha? Não havia ideia de planificação da economia, de transformar uma economia planificada como você tinha na União Soviética. De boa?
Bom dia, Ana Clara Amorim de Souza Micasa. Bom dia. Virgem, mas é grande esse texto. Meu Deus do céu. Alvenaria. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Aí a renúncia do homem. Nesses 7 meses cumpri o meu dever. Tenho cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções nem rancores. Mal baldaram-se os meus esforços para conduzir essa nação pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social, o que tem direito seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a cobardia que subordina os interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Coitado, forças terríveis atuam contra mim. Ah, papai! Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria confiança e tranquilidade, ora quebradas, indispensáveis ao exercício da presidência. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Será que ele estava querendo dar um golpe? Meu Deus. Encerra assim, com o pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil, essa página da minha vida e da vida nacional. Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir essa pátria. Ah, papai, ele fez do próprio punho. E foi. Tio, é parecido um copy-eixo com aquele vitimismo do Getúlio Vargas na carta testamento, jogando os problemas do país aos inimigos do Getúlio Vargas. Parece não. É quase um Ctrl-C, Ctrl-V, galerinha. De boa? Aí, o discurso trata do discurso do meu amigo Jânio da Silva Quadros. De boa? Estamos encerrando a primeira parte da aula, né? A primeira parte da aula para a gente ir para a posse do Jango, quase não toma posse, mas vai ser empossado, e depois a gestão do João Goulart. A gente volta em 20 minutos.